Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentário, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para trazer informações do mercado da bola do Vascão. Olha, eu sei que muita gente me perguntou hoje sobre a situação do Magninho, sobre Vagninho, sobre a situação de MT, também de Bruno Gomes. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo para atualizar as informações para vocês sobre esses jogadores. Podem vir, podem não vir, o que é que está acontecendo aí a situação do Amarídia também, Amarídia aí que foi dado nas últimas horas aí como jogador que está praticamente certo com o Vasco. Muita gente perguntou quais são os detalhes, quais são os detalhes que faltam. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, vai subir a vinheta. E depois da vinheta a gente vai trazer as informações aí do Mercadão da Bola do Vasco, os meninos que estão para sair, quem tá chegando, tem jogador aí que tem negociação ou não, a gente vai falar aqui com vocês nesse vídeo. Então vai subir a vinheta, depois da vinheta tem muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentário. Estamos entrando no ar, né, nesse 2022, 1º de janeiro de 2022, para trazer informações do Vasco para vocês. Esse finzinho de primeiro dia de 2022, né, que a gente espera que o Vasco esteja na Série A. Então, para isso, diretoria, Carlos Brasil, Zé Ricardo, bora trabalhar, bora fazer esse time jogar bola, hein? Bora botar o Vasco de novo na Série A, que é onde ele nunca deveria ter saído. Antes de dizer as informações do mercado da bola, manda aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que se inscreve, que comenta aqui nos nossos vídeos, que deixa o seu like, que compartilha. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo, porque aqui você fica muito bem informado sobre o Vasco, trazemos sugestões, comentamos as notícias do Vasco, trazemos informações também, trazemos análise, enfim, aquela live resenha é aqui, Vascaíno. Então, se inscreve no nosso canal, porque eu vou ficar muito grato de tê-lo aqui como nosso inscrito. E olha, falei demais, vamos trazer as informações do Vasco. Vamos primeiro falar da galera que está sendo especulada no Vasco aí, porque hoje eu recebi muitas perguntas, principalmente nas minhas redes sociais, sobre a situação de dois jogadores, dois atacantes, Pablo Magnin e Vagninho. Isso também foi pergunta da galera lá do nosso grupo do Zap, que tá aqui embaixo, você que pode entrar no link aí do nosso grupo do Zap. Que é o seguinte, muita gente me perguntou, qual a situação desses dois jogadores? Eles podem vir para o Vasco ou não? Vou trazer a informação do Pablo Magnin. Entrei em contato com a assessoria do jogador, novamente, que não respondeu, não deu uma resposta, viu e não respondeu. Mas a questão é o seguinte, o Magnin, muito pouco provável que ele continue no Tigre, time lá da Argentina, ele foi artilheiro da segunda divisão argentina, muito provável que ele continue no Tigre. Há dois clubes brasileiros que querem o jogador. Segundo informações da assessoria do jogador, o Vasco era um deles. Essa semana aí o Emerson Júnior trouxe a informação, né? Eu acho que ontem, se eu não me engano, né? Que o Fortaleza seria outro time que teria interesse no Pablo Magnin. Qual a situação hoje, Léo? Eu acho muito difícil a vinda do Pablo Magnin, apesar de ser um jogador que está livre no mercado, seu contrato encerrou no dia 31/12, mas se o Fortaleza for mesmo o outro time que esteja nesse páreo, porque o Fortaleza vai jogar Libertadores, pode até oferecer um salário melhor ao time, ao Pablo Magnin. Então a situação do Pablo Magnin é muito essa. Na segunda-feira, os seus representantes devem se reunir com os respectivos clubes para definir aí qual será o time que ele vai jogar. O Vasco tem muito interesse, mas nesse momento aí uma quebra-cabeça, dois times, né? O Vasco e outro time que brigam para trazer esse jogador, mas não é o jogador hoje para ser o ponto A do Vasco. Ponto A do Vasco a gente já sabe que é o Vagninho, o Amarídia, que é o nome que o Vasco mais quer. Mas daqui a pouco a gente fala sobre a situação do Amarídia e o que é que está ocorrendo. Sobre Vagninho, a informação que a gente tem, o jogador está acertado com o clube da Série A, o seu empresário já falou isso, inclusive meu amigo Marcos Jacobs, dos Detetives Vascaínos, trouxe essa informação, que seria revelado na terça-feira. O que é que acontece? Hoje, nenhuma das partes revelam se o Vasco é esse time que ele vai jogar em 2022. Há muito mistério. As pessoas que perguntam dizem, não, pode até ser, mas não é. Enfim, há muito conversa atravessada nessa situação do Vagninho. Eu, há pouco tempo atrás, poderia arriscar que seria o Vasco, mas neste momento é melhor esperar do que cravar, né, a situação do Vagninho, que ele será um reforço para o Vasco.
Ele interessa ao Vasco sim. Há pouco mais de 2 semanas a gente trouxe essa informação que eu consegui apurar que era um jogador que interessava, até por ter sido um dos destaques da Série B 2021. Porém, neste momento não tem como cravar e dizer, ó, o Wagninho vai ser o jogador do Vasco em 2022. Não tem como dizer. Mas tá rolando um certo mistério e eu diria aí que 50% para ele ser um jogador do Vasco. Mas hoje não tem como cravar a situação do Wagninho. Se eu falar aqui, eu estaria sendo leviano para vocês. Situação do Amaríndia. A gente já falou umas 4, 5, 6 vezes aí, mas toda vez a galera pergunta, mas aqui se vocês perguntam, a gente tem que trazer informação para vocês. Qual a situação do Amaríndia? Amaríndia quer jogar muito no Vasco. O Vasco quer o Amaríndia. O Vasco fez uma proposta que agradou o Amaríndia. Com isso, ele afastou a chance da Universidade de Chile fazer um contrato com ele. O que é que acontece nesse momento? Para explicar para vocês. O jogador, ele tem contrato com o Vélez até o meio de 2022. É um jogador que não deve ser aproveitado pelo Maurício Pellegrino. Isso foi informação que eu consegui ver lá na Argentina, né? Consegui aí fuçando algumas coisas, procurando algumas informações, que o Maurício Pellegrino não deve utilizar o jogador que nunca conseguiu se firmar no Vélez. Por isso foi tão emprestado assim. O que é que acontece é o seguinte: se o Vasco pede um empréstimo ao Vélez hoje, o empréstimo só poderia ser até o meio do ano, porque o Vélez só tem um contrato com o jogador até o meio do ano. O que é que acontece? Nesse momento, há uma grande parte do Vasco que busca a compra do jogador, a compra de parte dos direitos, a maior parte dos direitos do jogador. Mas o Vasco, todo mundo sabe, precisa de uma engenharia financeira para fazer uma compra desse jogador, é uma coisa muito complicada nesse momento. Qual a outra opção? A outra opção é uma renovação de contrato do Vélez. Aí o Vélez renova o contrato por mais um ano, ou 2 anos, não sei, até o final do ano, pode ser também. E emprestar o Vasco com uma condição lá, alguma condição financeira, alguma coisa assim, para poder liberar o jogador. Então, esses são os pequenos detalhes, né? Pequenos, grandes detalhes que faltam na situação do jogador Amarídia. É um grande jogador, é um jogador que interessa muito. Eu já trouxe análise dele aqui no nosso canal. Eu acho que é um jogador que viria para dar um salto de qualidade nesse time do Vasco. Porém, tem essas situações. Então, espero que tenha ficado um pouquinho esclarecido aí para vocês. Sobre os jogadores aí que estão para sair do Vasco. MT. É muito provável que o MT não continue no Vasco em 2021 ou em 2022, até por não ter clima, a torcida não está muito no pé. Surgiu a informação do Sport Bus e da galera que vem lá de Curitiba, quase não sai, pelo amor de Deus, quase me embolo, de Curitiba, que havia um interesse no jogador, mas que os moldes da negociação não foram externados. O que é que acontece? O Carlos Brasil, em contato com a galera da Atenção Vascaínos, não confirmou a negociação. Porém, no Paraná é muito forte essa especulação de MT no Atlético Paranaense. Inclusive, duas pessoas que têm aí situações de serem influencers, tem canais lá do Atlético Paranaense, me perguntaram sobre o MT hoje. Então, parece que eles querem lá uma contratação do MT. Mas nesse momento o Vasco não confirma a situação. Lá no Paraná surgiu aí como uma bomba que o MT pode ser um jogador que estejam buscando para contratar. A situação de Bruno Gomes, o Inter quer o jogador. O Spartak, como eu já tinha falado antes aqui, o Spartak mudou de técnico. E o antigo técnico gostava muito do futebol do Bruno Gomes. O novo, que inclusive teve passagens pelo futebol italiano, já não é um cara que tinha tanto assim apelo pelo Bruno Gomes. Então inspirou a situação do Spartak. O Internacional surge como grande e forte favorito para o Bruno Gomes jogar em 2022. É um jogador que provavelmente não deve continuar no Vasco. Não tem clima, já teve briga com a torcida pega no pé, enfim. Essa é a situação do Bruno Gomes. Thiago Reis é outro que deve ser reemprestado pelo Vasco ou uma rescisão contratual. É um jogador que hoje no elenco pode até continuar, até que o Vasco resolva a situação do camisa 9, porém perdeu muito espaço, não tem ambiente e deve aí também partir no Vasco da Gama. Caio Lopes, a mesma situação, permanece aí sob observação para ver para onde vai o jogador, se renova ou se não renova. Então é isso, espero ter explicado as situações a vocês. Saudações vascaínas, aquele abraço. Qualquer nova informação a gente volta aqui. Tamo juntão.